As luzes do posto Ipiranga cortavam o nevoeiro de outubro como uma faca. O que começou como um simples ato de gentileza entre dois desconhecidos em uma bomba de gasolina se transformaria em uma conspiração mortal envolvendo traficantes de órgãos, motoqueiros fora da lei e um avô que não sabia da existência do neto. Quando a fumaça baixasse, 4 vidas seriam salvas. Um império criminoso seria exposto e uma família destruída pelo orgulho teria uma última chance de redenção. Daniel Moraes parou sua Harley Vintage suavemente na bomba de combustível, o motor da moto estalando enquanto esfriava. Aos 62 anos, ele se portava com a postura de um homem que passou décadas em uniforme. Seus cabelos grisalhos cortados no estilo militar, seus olhos azuis claros, constantemente atentos. O posto ficava isolado ao longo de um trecho de rodovia que serpenteava por densas matas de Minas Gerais, a 30 quilômetros da cidade mais próxima. Uma moto enorme rugiu ao lado dele, seu piloto parando a máquina preta abruptamente. O homem tinha pelo menos 1,90 m, seu colete de couro ostentando o inconfundível símbolo de caveira. Sua barba selvagem era salpicada de grisalho e algo primitivo emanava dele. Daniel manteve sua expressão neutra. Ele já havia encontrado motoqueiros fora da lei antes. Sua política era simples: mostrar respeito, cuidar da sua vida, evitar problemas. O jovem frentista apareceu, seus olhos se arregalando ao ver os símbolos do recém-chegado. Quando o grandalhão exigiu combustível, o frentista insistiu no pagamento primeiro. Política da empresa. "Esqueci minha carteira na sede do clube", o motoqueiro rosnou. "Acerto amanhã." "Não posso fazer isso", respondeu o frentista recuando. Daniel observou a tensão aumentar. O motoqueiro não estava procurando encrenca, apenas combustível. Ler as pessoas havia mantido Daniel vivo durante seu tempo no BOPE. Aquele homem, apesar de sua aparência intimidadora, simplesmente precisava de ajuda. "Bota na minha conta", disse Daniel, dando um passo à frente com seu cartão de crédito. "O tanque dele e o meu." O motoqueiro o estudou surpreso. Então seus olhos capturaram o antebraço de Daniel, onde a manga havia subido, revelando uma velha tatuagem. Um raio perfurando um crânio. Reconhecimento brilhou. "Missão de paz da ONU", o homem disse em voz baixa. Daniel assentiu uma vez. "Vitor Canedo." O motoqueiro se apresentou depois que os tanques foram cheios, estendendo uma mão enorme. "Te devo uma." "Daniel Moraes." "E não deve." "Não é assim que funciona", Vitor insistiu. "Dívidas são pagas. Para onde você está indo?" "Para casa." "Pinhalzinho, uns 50 quilômetros para o leste." Algo brilhou nos olhos de Vitor. "Que mundo pequeno, tem uns negócios por lá também." Enquanto Daniel se afastava, ele não conseguia se livrar de uma sensação incômoda. O encontro parecia insignificante, mas o instinto sugeria o contrário. Sua cabana ficava em 5 hectares de mata, isolada e segura. Luzes ativadas por movimento se acenderam quando ele se aproximou. Por dentro era espartano, mas funcional. Lareira de pedra, bancada com peças de moto, prateleiras de história militar. Na lareira havia uma fotografia. 12 homens em camuflagem do exército ao lado de um helicóptero. Sua unidade, 1991. Apenas 5 haviam retornado. O telefone tocou, quebrando o silêncio. "Moraes", ele atendeu. "Daniel, é o Chico Mineiro." A voz pertencia ao delegado de polícia de Pinhalzinho. "O que posso fazer por você, Chico?" "Teve um incêndio numa casa hoje à noite. Incêndio criminoso profissional. A casa da Helena Borges. O nome o atingiu. Davi Borges, do Corpo de Bombeiros de Pinhalzinho, morreu há 5 anos salvando uma família de um incêndio em um prédio. Daniel havia comparecido ao funeral. A Helena e o menino estão bem? Eles escaparam. Mas Daniel, alguém tocou fogo para matar eles. A Helena é enfermeira cirúrgica no hospital regional. Dizem que ela testemunhou algo que não devia.
Daniel fechou os olhos. Porque me ligou? Porque o Davi me pediu. Pouco antes daquele último incêndio, ele disse que se algum dia desse problema para Helena e para o menino, eu devia te procurar. Disse que você entenderia. As peças se alinharam. Davi Borges. Claro. Onde eles estão? No centro comunitário. Acolhimento emergencial. Diga a Helena que estou indo. Ele desligou e pegou uma caixa de aço debaixo de sua cama. Dentro havia uma Colt 1911, meticulosamente mantida, com carregadores sobressalentes. Ele não tocava nessa arma há anos. No centro comunitário, Daniel encontrou Helena sentada com seu filho em uma área de abrigo improvisada. Ela era uma mulher esguia na casa dos 30, composta apesar do evidente cansaço. Ao lado dela, um menino de 12 anos com cabelos loiros dormia sob uma manta da Cruz Vermelha. Dona Helena, Daniel disse em voz baixa. Daniel Moraes. O Chico disse que a senhora talvez quisesse conversar. Helena o estudou. Eu me lembro do senhor, do enterro do Davi. O Chico mencionou que o Davi pediu para ele me contatar se a senhora estivesse em apuros. Por que ele diria isso? Eu não sei. Eu não me lembro de vocês dois serem amigos. Nós não éramos, não exatamente. Daniel se sentou na cadeira oferecida. O incêndio não foi um acidente. Alguém tentou nos matar enquanto dormíamos. O que a senhora viu no hospital? As mãos de Helena se apertaram fortemente. Eu não sei em quem posso confiar. Justo, mas a senhora precisa de um lugar mais seguro do que este. Eu tenho uma cabana, segura, fora do radar. A senhora e o Lucas estariam seguros lá até descobrirmos isso. Por que o senhor nos ajudaria? Digamos que eu já vi viúvas e órfãos o suficiente. Antes que Helena pudesse responder, Lucas se mexeu, acordando, seus olhos se ajustando ao ambiente com uma maturidade surpreendente para sua idade. Mãe, quem é esse? Um velho conhecido do seu pai. Helena respondeu cuidadosamente. Seu Moraes. Lucas estudou Daniel com curiosidade descarada. O senhor conheceu meu pai? Conheci. Ele era um homem corajoso. O mais corajoso. Lucas concordou solenemente. Ele se sentou completamente. O senhor veio nos ajudar? A mãe está assustada desde a semana passada, mesmo antes do incêndio. Helena colocou uma mão gentil no ombro do filho. Lucas, é verdade. Eu vi aqueles homens tirando fotos da nossa casa e a senhora recebeu aquela ligação estranha. A atenção de Daniel se aguçou. Que homens? Lucas olhou para sua mãe pedindo permissão. Depois de hesitar, Helena assentiu. 2 caras numa SUV preta, Lucas explicou. Eles estavam vigiando nossa casa ontem. Helena acrescentou em voz baixa. Começou na quinta-feira passada, depois do meu plantão. Depois que eu vi, ela parou. O homem na SUV tinha uma tatuagem no pescoço. Ela continuou. Um caduceu com cobras de cabeça de caveira. Eu trabalho na área da saúde há 15 anos e nunca vi nada parecido. Daniel guardou isso. Isso significa algo para a senhora. O medo finalmente apareceu nos olhos de Helena. Significa que o que eu vi vai mais fundo do que eu pensava. Antes que Daniel pudesse responder, o delegado mineiro apareceu, seu rosto tenso. Precisamos tirar eles daqui agora. Um policial viu um veículo suspeito circulando, a mesma descrição da SUV. Quantos lá dentro? Pelo menos 3, armados. Preparem-se para escoltá-los pela porta dos fundos, Daniel instruiu. Eu vou... O estrondo de motocicletas cortou a noite. Não uma ou 2, mas muitas. Uma procissão de faróis apareceu. Vitor Canedo liderava a formação, pelo menos uma dezena de motoqueiros atrás dele. O motoqueiro grandalhão desmontou, aproximando-se com determinação. Moraes, ele cumprimentou Daniel. Achei que podia te encontrar aqui. Que coincidência. Sem coincidência. Ouvimos sobre o incêndio. Viemos oferecer proteção. Para Helena e Lucas Borges, como soube, os olhos de Vitor estavam sérios. Davi Borges era um dos nossos.
Deixou o clube quando o Lucas estava a caminho, mas família é família. Cortesia profissional. Mineiro deu um passo à frente com a mão na arma. Canedo, seus rapazes precisam sair. Delegado, Vitor interrompeu calmamente. Tem uma escalade preta com 3 homens armados se aproximando pelo lado leste agora. Meus irmãos e eu estamos aqui para garantir que Helena e Lucas saiam vivos. Daniel tomou sua decisão. Mineiro, precisamos da ajuda. Antes que o delegado pudesse discutir, seu rádio estalou. Delegado, escalade preta acabou de parar nos fundos, 3 homens saindo com armas automáticas. Vitor assobiou para seus homens, que imediatamente desmontaram, vários alcançando alforjes. Tiros irromperam dentro do centro comunitário. Daniel, Vitor e Mineiro arrombaram a porta dos fundos para encontrar 2 policiais encurralados, enquanto 3 homens em equipamento tático avançavam em direção à seção de Helena e Lucas. Daniel levantou sua Colt e disparou, derrubando o atacante mais próximo com um tiro no ombro. Vitor flanqueou pela esquerda enquanto Mineiro chamava reforços. Os atacantes, percebendo que estavam em desvantagem, começaram a recuar. Um se virou para um tiro final em Daniel. O tempo diminuiu. Daniel sabia que seus reflexos não eram mais os mesmos. O tiro veio da arma de Vitor. O atacante desabou. Ainda tem o jeito, coroa, comentou Vitor. Daniel prendeu o atacante ferido, notando uma tatuagem em seu pulso. O caduceu com cobras de cabeça de caveira. O que esse símbolo significa? Daniel exigiu. O homem tossiu sangue. Vocês já estão mortos, todos vocês, não sabem com quem estão lidando. Os olhos do homem ficaram vidrados antes que Daniel pudesse insistir. Helena surgiu com Lucas, seu braço protegendo o filho. Ela examinou o caos, então olhou para Vitor. Você ainda está usando as cores dele, Vitor assentiu. Nós prometemos ao Davi que cuidaríamos de você se algo acontecesse, de longe como ele pediu. A expressão de Helena endureceu. Eu nunca quis que o Lucas fosse exposto a essa vida. E agora, Daniel interrompeu, esses homens vieram matar todos aqui para chegar até você. O que quer que você tenha visto naquele hospital tem pessoas poderosas dispostas a cometer assassinato. Lucas olhou para sua mãe, depois para Daniel e Vitor. Eu não tenho medo deles. Meu pai me disse que eles eram seus irmãos uma vez. Helena fechou os olhos brevemente. Quando os abriu, a decisão era visível. Seu Moraes, eu aceito sua oferta. Lucas e eu iremos para sua cabana. Vitor trocou um olhar com Daniel. É hora de ela saber de tudo, inclusive por que o Davi te nomeou especificamente como protetor deles. Daniel franziu a testa. Do que você está falando? Vitor parecia genuinamente surpreso. Você não sabe. Davi era o melhor amigo do seu filho. Lucas é seu neto através do Miguel. O menino olhou para cima bruscamente, seus olhos se arregalando. A mente de Daniel girou. Seu filho havia se conectado a esta cidade, a essas pessoas. Miguel Moraes, que ele acreditava estar morto há anos após um acidente de moto em Nevada. Sem corpo, sem funeral. Apenas ausência dolorosa. Precisamos nos mover, disse Daniel, sua voz firme apesar da turbulência interior. Este local está comprometido, Vitor acrescentou em voz baixa. Daniel, há mais que você precisa saber sobre o Miguel, mas não aqui. Depois, enquanto se preparavam para partir, Lucas se aproximou de Daniel, hesitante. O senhor é mesmo meu avô? Daniel olhou para o menino, vendo ecos de Miguel em seu rosto. Parece que sim. Lucas estendeu sua mão formalmente. Prazer em conhecê-lo, senhor. Meu pai sempre disse que a família é a coisa mais importante. Daniel aceitou a pequena mão, sentindo seu aperto firme. Seu pai parece ser um homem sábio. Enquanto se moviam em direção à caminhonete de Daniel, os Hells Angels formando uma escolta protetora, o encontro anterior da noite ganhou um novo significado. Nada disso foi coincidência.
Na cabana de Daniel, as medidas de segurança foram ativadas. Os homens de Vítor estabeleceram um perímetro enquanto Daniel, Helena e Vítor se reuniam para discutir o que Helena havia testemunhado. 3 noites atrás, eu cobri um plantão na unidade de transplante, Helena começou. Houve um transplante de rim de emergência. Tudo parecia rotina até que eu notei o residente cirúrgico checando o arquivo do doador. A expressão dele estava errada. "O que você viu?" Daniel perguntou. O doador era anônimo, mas eu vislumbrei o prontuário, sem histórico do paciente, sem documentação de consentimento, apenas um código que eu nunca tinha visto antes. Ela continuou. Depois da cirurgia, fiquei até tarde. A sala de cirurgia deveria ter sido limpa, mas estava trancada. Usei meu cartão de acesso e encontrei o Dr. Paiva, o cirurgião-chefe, com 2 homens que eu não reconheci. Eles estavam embalando algo em um container de transporte de órgãos. Era quase 2 da manhã. Nenhum transporte estava programado. Quando eles me viram, Paiva pareceu aterrorizado. Um homem, alto, com aquela tatuagem de caduceu, perguntou quem eu era. Eu pedi desculpas por interromper e saí. Mas enquanto eu me afastava, eu o ouvi dizer a Paiva: "Se ela se tornar um problema, ela desaparecerá como os outros." A voz de Vítor estava baixa de raiva. Tráfico de órgãos. Pegando órgãos de pessoas vulneráveis e vendendo-os para clientes ricos. "Piora", disse Helena. "Ontem tentei acessar os registros cirúrgicos do mês passado. Vários procedimentos estavam faltando completamente. Quando perguntei sobre eles, o administrador disse que essas cirurgias nunca foram agendadas. Eles estão apagando evidências." Daniel se levantou abruptamente. "Precisamos de provas que resistam no tribunal." "Essas pessoas têm recursos", Helena alertou. "Aquela tatuagem pertence a um grupo chamado Consórcio Esculápio. Eles se apresentam como uma fundação de pesquisa médica, mas há rumores sombrios." Vítor assentiu. "Meus irmãos estão reunindo informações. Temos contatos no hospital regional. Saberemos quando Paiva estiver vulnerável." Lá fora, Lucas estava examinando a Harley de Daniel com fascínio. O sol da manhã capturava seus cabelos loiros, enfatizando sua juventude e inocência, tudo o que agora estavam comprometidos em proteger. "Tem mais uma coisa", disse Helena em voz baixa. "O homem com a tatuagem conhecia Davi. Chamou-o pelo nome ao me ameaçar. A morte de Davi não foi um acidente, foi?" As mãos enormes de Vítor se fecharam. "Nós suspeitávamos. Davi estava fazendo perguntas sobre veteranos desaparecidos do Hospital da Aeronáutica, onde ele era voluntário. Homens sem família, alvos perfeitos. E agora protegemos o que ele mais amava", afirmou Daniel. "Eles precisavam atrair Paiva, fazê-lo falar, gravar e, em seguida, levar tudo para a Polícia Federal. Mas primeiro, Helena e Lucas precisavam estar em um lugar verdadeiramente seguro." Daniel ligou para um velho amigo. Roberto Campos atendeu no segundo toque. "Campos", veio a voz familiar. "Roberto, é o Daniel Moraes. Preciso de um local seguro para 2 civis. Nível de ameaça alto." Após uma breve pausa: "Para quando?" "Hoje. Vou deixar o complexo pronto. Você conhece o caminho." 3 horas depois, após dirigir com cuidado e trocar de veículo 2 vezes, eles chegaram à propriedade de Campos, um complexo fortificado no fundo de uma mata não sinalizada. Campos era um homem alto e magro na casa dos 60, pele escura contrastando com cabelos grisalhos. Ele se movia com graça fluida, apesar de favorecer sua perna esquerda. "Ainda vivendo como um eremita, vejo", cumprimentou Daniel. Campos sorriu. "Olha quem fala. Esses são os pacotes?" "Helena e Lucas Borges", confirmou Daniel. Campos se aproximou de Lucas, curvando-se ao nível do menino. "Você teve um par de dias difíceis. Como você está aguentando?" Lucas considerou cuidadosamente. "Assustado às vezes. Mas a mãe diz que ser corajoso não significa que você não está assustado."
Campos sorriu. Sua mãe é sábia. Ele se endireitou, dirigindo-se a Helena. Senhora, nenhum mal acontecerá ao seu filho enquanto ele estiver sob minha proteção. Você tem a minha palavra. Helena o avaliou cuidadosamente, então assentiu decisivamente. Obrigada. Depois de acomodá-los, Campos puxou Daniel para o lado. Quando você ligou, não mencionou que o menino era neto do Miguel. É complicado. Com você, sempre é. Isso é sobre o Miguel, não é? Tentando compensar o tempo perdido através do filho dele. A expressão de Daniel endureceu. É sobre parar criminosos assassinando pessoas por órgãos. Claro que é, concordou Campos, mas também é sobre redenção. Helena surgiu, sua expressão tensa. Devo voltar com vocês. Paiva trabalha no plantão da noite amanhã. Nossa melhor oportunidade. Campos ergueu uma sobrancelha. Você está planejando confrontar um traficante de órgãos com apoio civil? Ela é a testemunha, explicou Daniel. Sabe o que procurar, quem está envolvido. E ela também é uma mãe com um filho que precisa dela, apontou Campos. Helena levantou o queixo. Esta é minha luta também. Essas pessoas mataram meu marido, queimaram nossa casa, ameaçaram meu filho. Eu não vou ficar de fora. Campos assentiu com respeito. Entendido, mas vocês vão precisar de mais do que motoqueiros e um operador aposentado. Esse consórcio esculápio parece profissional, conectado. Me dê 12 horas para fazer ligações. Outros veteranos que estariam interessados. Daniel considerou. Se você não tiver feito contato até então, nós prosseguimos. Campos concordou. Justo. Helena foi se despedir de Lucas. Pela janela, Daniel a observou abraçar seu filho, seu vínculo evidente e precioso. Você tem certeza sobre levar um civil para o combate? Perguntou Campos. Não, mas é a escolha dela. E precisamos dela. Campos suspirou. Como nos velhos tempos, entrando no fogo com informações insuficientes. Deu tudo certo na maioria das vezes. Na maioria das vezes, ecoou Campos. São as outras vezes que me preocupam. Eles ficaram em silêncio, pesados por memórias compartilhadas. Após um momento, Campos falou novamente. O garoto do Miguel. Ele sabe sobre o pai dele. Daniel balançou a cabeça. Ainda não. Vitor diz que há mais para contar. Apenas tenha cuidado. O passado complica o presente, especialmente com a família. Helena retornou, olhos ligeiramente vermelhos, mas composta. Lucas entende. Me fez prometer ligar exatamente às 7. Enquanto se preparavam para partir, Lucas correu para dar um último abraço. Eu vou me comportar, ele prometeu. Helena se ajoelhou, segurando seu rosto. Eu ligo hoje à noite e eu volto antes que você perceba. Lucas se virou para Daniel com uma seriedade inesperada. Vovô Daniel, o senhor vai manter a mãe segura? A pergunta simples atingiu forte. Vovô Daniel, tão natural, mas tão estranho. Eu vou, Lucas. Você tem a minha palavra. A viagem de volta foi tensa, mas sem intercorrências, trocando de veículos em pontos predeterminados. Na terceira troca, Vitor esperava ao lado de um sedã. Tudo seguro? Pergunta Daniel. Vitor assentiu. O perímetro está firme. O hospital está quieto. Paiva está completando seu plantão conforme o programado. Eles planejaram cuidadosamente. Após seu plantão, Paiva parava em um bar a 3 quarteirões do hospital. Sempre sozinho, sempre na mesma cabine. Vulnerabilidade perfeita. Enquanto se aproximavam da cabana de Daniel no trecho final, o instinto aguçou a consciência de Daniel. Algo estava errado. Ele diminuiu a velocidade, sinalizando para Vitor recuar. O mundo explodiu em luz ofuscante e força concussiva. Daniel voltou a si em fragmentos, zumbido nos ouvidos. Vidro contra sua bochecha. Gosto de sangue. Cheiro de fumaça. A frente do sedã estava amassada contra um carvalho. Helena! Ele gritou, alcançando-a. Ela se mexeu, gemendo. O que aconteceu? I-D.
de uso militar. Sua porta estava emperrada. Ele chutou o restante do vidro do para-brisa. Você consegue se mover? Acho que sim. Precisamos sair daqui, agora. Uma vez do lado de fora, Daniel examinou com foco predatório, Colt sacada. A explosão ocorreu a 50 metros da estrada da cabana, perto o suficiente para desativar, longe o suficiente para que os atacantes precisassem se aproximar. Vitor! Helena ofegou. Daniel avistou a moto de Vitor de lado. Então, a voz de Vitor. Por aqui! O motoqueiro surgiu de trás de um pinheiro, espingarda na mão, sangue escorrendo de um corte na testa. Peguei movimento nas árvores pouco antes da explosão. 3 homens, equipamento tático. Onde agora? Pergunta Daniel. Movendo-se em direção à cabana. Provavelmente pensam que estávamos mais perto quando detonaram. Daniel considerou as opções. O procedimento padrão era recuar e reagrupar. Mas isso significava abandonar os homens de Vitor na cabana. Homens em risco para proteger Helena e Lucas. Nós circulamos, decidiu Daniel. Lá do norte, onde o mato é mais denso. O elemento surpresa equilibra as chances. Vitor sorriu predatoriamente. Como nos velhos tempos, Marine. Preciso de uma arma, disse Helena firmemente. Ambos os homens pareceram surpresos. Eu cresci no interior do Arizona. Meu pai me ensinou a atirar antes de aprender a dirigir. Daniel retirou uma Glock compacta, oferecendo-a com a empunhadura primeiro. 9 milímetros padrão, 15 cartuchos, a trava está desligada, aponte e puxe. Helena a aceitou com facilidade praticada. Eles se moveram em formação silenciosa. Daniel na ponta, Helena no centro, Vitor na retaguarda. A escuridão crescente ocultava sua aproximação enquanto os atacantes estavam silhuetados contra as luzes de segurança. Na borda da clareira, Daniel levantou o punho. Adiante, 3 homens em equipamento tático avançavam na cabana usando árvores para cobertura. Seus movimentos eram disciplinados, coordenados. Dentro, os homens de Vitor responderam com consciência tática, posicionando-se para cobrir os ângulos de aproximação. Mas eles estavam em menor número e em desvantagem. Precisamos equilibrar as chances, sussurrou Daniel. Atrair um para longe. Vitor produziu uma granada de atordoamento militar. Sempre venho preparado. Daniel delineou o plano rapidamente. Vitor criaria uma distração com a granada de atordoamento. Daniel e Helena flanqueariam pelo norte, eliminando qualquer atacante que respondesse. Agora, ordenou Daniel. Vitor lançou a granada de atordoamento com precisão. Ela detonou em luz e som desorientadores. 2 atacantes se viraram para a explosão. Daniel se moveu com velocidade praticada, seu primeiro tiro atingindo o atacante mais próximo no ombro. Helena disparou simultaneamente, forçando o segundo a mergulhar para se proteger. Vitor surgiu do leste, a espingarda rugindo. Dentro da cabana, os motoqueiros lançaram fogo de cobertura. Por segundos, a noite se encheu de tiros caóticos. Daniel se moveu metodicamente, aproximando-se do atacante ferido. "Fique no chão!" ordenou Daniel com autoridade inconfundível. O atacante congelou, então lentamente levantou as mãos. Sangue escorria através de seu colete tático. O terceiro atacante fez uma tentativa desesperada de chegar à linha de árvores. Helena o rastreou, mas não atirou. O alcance era extremo. "Ele está correndo", ela chamou. Daniel já estava se movendo, cortando as árvores para interceptar. Ele surgiu a 20 metros de distância, Colt levantada. Já chega. O homem derrapou até parar. Por um momento, Daniel pensou que ele poderia se render. Em vez disso, o atacante levantou sua arma. Daniel atirou 2 vezes. O primeiro tiro atingiu a armadura corporal. O segundo encontrou a parte superior da coxa, rompendo a artéria femoral. O atacante desabou. Daniel chutou a arma para longe, então aplicou um torniquete. O homem viveria o suficiente para responder às perguntas. O silêncio repentino se seguiu ao tiroteio.
Vitor chamou seus homens, confirmando que eles estavam ilesos. Helena se aproximou, Glock ainda devidamente empunhada. Acabou? Ela perguntou, sua voz notavelmente firme. Por agora, mas eles vão enviar mais. Vitor se aproximou. Meus garotos lá dentro estão bem. A cabana sofreu danos. Daniel se ajoelhou ao lado do atacante consciente, removendo sua máscara para revelar um rosto surpreendentemente jovem, na casa dos 30, com traços endurecidos. Ex-militar? Pergunta Daniel. A mandíbula do homem se contraiu silenciosamente. Ouça com atenção, continuou Daniel conversacionalmente. Eu quero informações sobre o consórcio Esculápio e sua operação no hospital regional. Me dê isso e você vai embora. Porque eu confiaria em você. Porque eu já estive onde você está, seguindo ordens, fazendo o que precisava ser feito. Mas há limites. Colher órgãos de veteranos sem teto, esse é um limite. Algo mudou na expressão do atacante. Eu não sei do que você está falando, ele insistiu, mas com menos convicção. Vitor se juntou a eles. 4 dos meus irmãos desapareceram no ano passado. Veteranos, todos eles. Homens que serviram seu país e depois caíram em tempos difíceis. Eles desapareceram perto do hospital regional. Agora sabemos o porquê. Os olhos do atacante se moveram entre eles, calculando. Helena deu um passo à frente, seu treinamento médico se afirmando enquanto ela examinava seu ombro. Isso precisa de tratamento adequado. Você é um soldado, ela continuou. Ou era. Você se alistou para proteger as pessoas, não para ajudar a assassiná-las por órgãos. O homem estremeceu. Eu não sabia qual era a operação quando me alistei. Detalhe de segurança, eles disseram. Bom dinheiro, sem perguntas. Quando você descobriu? Daniel pressionou. Longa pausa. 3 meses atrás. Ouvi uma conversa entre o Dr. Paiva e o diretor. Eles discutiram o inventário e os horários de colheita. Não demorou muito para conectar os pontos. O diretor? Perguntou Helena. Doutora Vitória Cruz, chefe do consórcio Esculápio, ex-cirurgiã militar que virou executiva farmacêutica. Ele fez uma careta enquanto Helena apertava o curativo. Olha, eu tenho uma família, hipoteca. Eu não podia simplesmente ir embora. Mas você pode agora, ofereceu Daniel. Nos diga tudo, protocolos de segurança, locais das instalações, pessoal. Você desaparece, nova identidade, novo começo. O atacante estudou o rosto de Daniel em busca de engano. O que quer que ele tenha visto, o convenceu. Ele assentiu lentamente. Há uma instalação secundária, a 30 quilômetros fora da cidade. Antigo prédio de pesquisa farmacêutica. É lá que eles fazem a colheita. O hospital regional é apenas para identificação e avaliação. As mãos de Helena pararam. Doadores. Você quer dizer vítimas. Ele teve a decência de desviar o olhar. O termo oficial é voluntários médicos. A maioria são sem teto, sem famílias. Muitos com problemas de saúde. A triagem acontece em clínicas gratuitas administradas pela Esculápio. Qualquer pessoa com órgãos viáveis e sem conexões é marcada. Daniel sentiu uma raiva fria crescendo, mas manteve sua voz firme. Quantos? Eu não sei o total. 2, 3 por semana pelo que eu vi. A operação está em andamento há cerca de 18 meses. Vitor amaldiçoou suavemente. Dezenas, talvez centenas de veteranos assassinados. Não apenas veteranos, esclareceu o homem. Qualquer pessoa vulnerável, mas veteranos eram preferidos. Melhor saúde de base. A frieza tática que serviu a Daniel ao longo de sua carreira agora lhe permitiu processar esse horror com precisão desapegada. Amanhã à noite, decidiu Daniel, nós atacamos a instalação secundária. Acabar com isso na fonte. Os olhos do atacante se arregalaram. Você é louco. Aquele lugar é uma fortaleza. Guardas armados, segurança eletrônica. Eu já enfrentei piores, respondeu Daniel com calma confiança. Vitor assentiu em concordância. Meus irmãos vão com você. Todos eles. A expressão de Helena endureceu com resolução.
Eu vou identificar o pessoal médico, garantir que ninguém escape. Enquanto eles finalizavam o planejamento, sirenes distantes se tornaram audíveis. Polícia! Alertou Vitor. Daniel se virou para o atacante. Última chance. Você está conosco ou contra nós? O homem hesitou brevemente. O que você está descrevendo é suicídio. Mas... Ele olhou para Helena, então de volta para Daniel. Eu tenho habilidades que vocês poderiam usar. Layouts de segurança, rotações de guarda, códigos de acesso. Por que a mudança repentina? Perguntou Daniel ceticamente. Talvez eu queira dormir à noite de novo. O homem fez uma pausa. Meu nome é Garrincha. Ex-Forças Especiais. Os olhos de Vitor se estreitaram. Qual regimento? 75. 3º Batalhão. 2 missões no Afeganistão. Vitor e Daniel trocaram olhares. O 75º tinha uma reputação de excelência e fraternidade. Se Garrincha estava sendo sincero sobre seu serviço, sua mudança de lealdade poderia ser genuína. Solte-o, decidiu Daniel, mas fique com sua arma. Dentro de 10 minutos, seu comboio improvisado estava pronto. Eles deixaram os outros atacantes feridos para a polícia com uma nota anônima detalhando sua conexão com o tráfico de órgãos. Enquanto se afastavam, Helena olhou para trás para a devastação. Em 48 horas, sua vida se transformou de uma rotina tranquila em violência caótica. No entanto, estranhamente, ela se sentiu mais focada do que nos 5 anos desde a morte de Davi. Estamos fazendo a coisa certa, ela disse suavemente. Sim, estamos, concordou Daniel. Não espelhe o retrovisor. Os faróis das motocicletas formavam uma corrente protetora. O que quer que viesse a seguir, eles não enfrentariam sozinhos. De uma crista arborizada a 800 metros de distância, Daniel estudou a instalação farmacêutica abandonada através de binóculos. O que ele viu confirmou a avaliação de Garrincha. Proteção profissional com múltiplas camadas de segurança. Eles estavam reunidos em uma pequena clareira. Daniel, Helena, Vitor, membros principais dos Hells Angels com experiência tática, e Garrincha. Campos havia chegado com 3 ex-operadores que haviam respondido ao seu chamado. Homens mais velhos, mas seus olhos mantinham uma intensidade focada. A imagem térmica mostra aproximadamente 22 pessoas dentro, relatou Campos, consultando um tablet. 8 parecem ser segurança, outros concentrados no que parece ser uma instalação médica central. Pacientes? Perguntou Helena. A expressão de Campos escureceu. 4 assinaturas de calor consistentes com indivíduos sedados, temperaturas corporais mais baixas, movimento mínimo. Próximos sujeitos de colheita, confirmou Garrincha sombriamente. Provavelmente agendados para amanhã. Eles os mantêm sedados 24 horas antes da extração. Helena empalideceu. Então temos menos tempo do que pensávamos. Daniel examinou sua força reunida. Não eram as piores chances que ele havia enfrentado. Abordagem em 2 frentes, decidiu ele, desenhando um diagrama grosseiro na terra. A equipe de Campos cria uma distração na entrada principal. A segurança responderá, puxando defensores do lado leste, onde a cerca corre mais perto das árvores. Garrincha se inclinou para a frente. A entrada de serviço no lado leste tem monitoramento mínimo, usada para descarte de resíduos. Eles não querem atenção lá. Esse é o nosso ponto de infiltração, continuou Daniel. Vitor e 4 homens comigo e Helena. Entramos pela porta de serviço, localizamos as vítimas, as extraímos enquanto a equipe de Campos mantém a segurança ocupada. E a doutora Cruz? Perguntou Helena. Ela é a chefe. Objetivo secundário, respondeu Daniel. A extração das vítimas vem primeiro, mas se pudermos prender Cruz ou Paiva, isso é valioso para o processo. Eles